Bem, eu vou explicar para vocês como se jogar o Wolf Lore. O Wolf Lore ele é um jogo de cartas, como vocês podem ver, e ele é feito para dois jogadores, um jogar contra o outro. Como funciona? No início, eu vou dividir 7 cartas para cada jogador, como já está dividido aqui, e o objetivo do jogo é formar capítulos. Os capítulos eles são feitos por 3 runas de cada cor. No caso, existem 5 cores que são aptas a formar capítulos e outras 2 tipos de cores de runas que só servem mesmo como cartas de ações. E aí eu vou explicar para vocês como funciona o turno do jogador. Depois de ter feito a distribuição de 7 cartas para cada jogador, começa, por exemplo, o turno do jogador. Eu vou começar aqui. Então, cada jogador vai ter 3 ações. Essas 3 ações, elas vão ser gastas na compra ou jogando as runas em jogo. Por exemplo, eu tenho 3 ações. Gastei uma, gastei 2, gastei 3 ações. Gasto as 3 ações, vai para o adversário, é a vez do adversário. Ele vai fazer as mesmas coisas, vai gastar 3 ações da maneira que ele quiser, sendo jogando cartas da mão para o jogo, para a cena, ou comprando as cartas para as mãos. A questão é que, como você começa com 7 runas, isso também é o limitante de runas que você pode ter na mão. No caso aqui, eu tinha 7 runas e comprei mais 3 runas, eu fiquei com 10 runas. Antes de eu passar o turno para o meu adversário, eu só posso ter 7 cartas de runas na mão. O que eu vou fazer? Eu vou embaralhar minha mão e meu adversário vai tirar as cartas excedentes e colocá-las no descarte, que nós denominamos no jogo como caerne. Então nós temos a cena, o totem, onde dá as runas, e o caerne, que é para onde vai a pilha de descartes. Existem 2 tipos de runas de cada cor. Elas são as runas maiores e as runas menores. As runas menores, elas servem apenas para o jogador montar os seus capítulos. As runas maiores, quando elas são a terceira runa do capítulo, no caso aqui a terceira runa do capítulo azul, foi uma runa maior, ela contém uma ação. Um exemplo, nesse meu turno eu vou baixar, eu tenho 3 ações. Gastei uma, gastei 2, gastei 3. Formei esse capítulo de runas azuis, ele me dá o direito de jogar mais uma runa em cena. Se eu tivesse mais uma runa na minha mão agora, eu ia jogar ela aqui. Feito isso, além de completar um capítulo, eu realizei uma ação. E assim por diante. Então, na formação dos capítulos, não importa se você tiver várias runas maiores ou várias runas menores. Agora, se a sua terceira runa do capítulo for uma runa maior, então você realiza a ação. No caso, se eu quiser baixar 1, 2, 3 e a sua terceira runa for uma runa menor, você tem um capítulo. Agora, se você só realiza a ação daquele capítulo se você tiver uma runa maior. Às vezes o jogador quer simplesmente terminar o jogo logo mais rápido, então ele faz essa questão de colocar as runas menores. O objetivo do jogo ganha aquele que no seu próximo turno tiver 5 capítulos ou mais que o jogador. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Passou para o meu turno do meu adversário e ele não conseguiu destruir os meus capítulos ou absorver as minhas runas, chegando em mim novamente, eu termino o jogo finaliza, eu vou contar quantos capítulos eu tenho a mais que ele, se eu já tiver 5 eu já venci.